de Deus está nesse lugar. Aleluia, a paz do Senhor para a igreja, louvado seja Deus. Eu quero desde já agradecer a missionária Mônica pelo convite, por ouvir a convocação do Senhor, né? Convite não é apenas um convite, é uma convocação dos céus. E eu venho em nome do Senhor dos Exércitos entregar aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. A campanha Causas Impossíveis tem como tema, né? Mateus 19, verso 26. Aos homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Louvado seja o nome do Senhor. E eu entendo que quando há uma campanha, quando há uma festividade, e é dado um tema, esse tema, ele tem, ele carrega aquilo que o Senhor quer fazer para essa igreja. Então nenhum pregador tem o direito de mudar o tema. Não é verdade? Porque o anjo da igreja recebe o tema. Ele está no comando, na liderança. Então, aleluia, né? O nosso tema é: aos homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Louvado seja Deus. Esta é a palavra. A igreja pode sentar. E eu quero mais uma vez agradecer ao Senhor a oportunidade de estar nesta casa, a casa de Deus, onde o Senhor habita, onde o Senhor derrama a sua graça e o seu poder. Eu congrego na Igreja Pentecostal Jesus na Terra, ali em Rio das Ostras, pastora Maria de Luz, pastor Fábio Machado, e tem um ministério também chamado Laço e Abraço, que tem o compromisso de levar a palavra de Deus para que haja libertação da mente e o povo de Deus viva a paz que excede todo entendimento. Nenhuma mente turbada, nenhuma mente confusa, ela vive a paz que o Senhor Jesus nos dá. Mas nessa noite eu quero falar com você sobre fé. Porque se eu preciso de algo que é impossível, é necessário que eu tenha fé. Lucas capítulo 1, verso 37 diz: porque para Deus nada é impossível. Você quer viver o impossível? Você precisa ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E aí você pode perguntar: mas pastor Antônio, o que é fé? E Hebreus 11 também responde para nós. A fé é o firme fundamento daquilo que a gente espera, mas a gente ainda não vê. Mas se eu confio no Deus que traz à existência aquilo que não existe, eu vou tornar a minha fé algo que vai mover aquilo que eu necessito receber do Senhor. Aleluia! E se isso não basta para você entender que a fé é esperar algo que você ainda não vê, você precisa entender que a fé, como diz Romanos 10, verso 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se está faltando fé para receber o impossível, você vai buscar a fé na palavra, porque é a própria palavra que vai te nutrir de fé. Então eu entendo que quando nós declaramos o que diz Mateus 19, 26, que aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível, eu encontro na própria palavra essa verdade. Se eu estou oscilando, se a minha fé está fraca, se eu acho que aquilo que eu desejo alcançar do Senhor é muito impossível, eu vou para a palavra, porque a palavra vai me provar que aquilo que eu espero é possível em Deus. Como foi dito pela missionária Mônica, aquilo que a gente vê com os olhos carnais, eu não encontro saída, eu não encontro solução. Você está diante de uma mulher que viveu muitos impossíveis. O primeiro impossível foi eu ser liberta de tudo aquilo que era engano, porque eu servi aos espíritos muitos anos. Após eu servir aos espíritos e o Senhor me resgatar das trevas para a sua poderosa luz, o Senhor me abençoou com um casamento e logo em seguida eu fui agraciada com o impossível de, sendo estéril, ser mãe de filhos gêmeos aos 43 anos de idade. E se isso não bastasse para você,
aproximadamente 4 anos, eu fui acometida de uma dengue hemorrágica, quase fui a óbito. Então eu vivo muitos impossíveis. Passados 4 anos dessa dengue, eu deparo com um diagnóstico de um câncer maligno infiltrante. E mais uma vez, a mão de Deus se moveu e fez o impossível na minha vida e me curou. Mas é necessário que você creia nessa palavra. Porque um dia você levantou a voz e disse: eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Você crê de fato? Você tem que se lembrar desse dia. Porque é isso que te mantém de pé, acreditando que Deus vai realizar o impossível. Eu tenho clara imagem do dia em que eu aceitei Jesus, dia 5 de junho do ano de 1994. E eu lembro que um domingo após, eu estive também confessando Jesus na Igreja Congregacional de Bento Ribeiro e declarando que eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. E essa imagem, ela está viva na minha mente e ela está gritando no meu coração a cada dia. E você tem que caminhar na mesma fé, aleluia! E não bastasse os exemplos que eu citei, Isaías 43:13 diz: eu sou Deus, também de hoje em diante eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Aleluia, você precisa ter fé. A fé vem pelo ouvir. Você está aqui ouvindo para sair confiante do que o seu impossível vai acontecer. E o Senhor já usou o pastor e trouxe uma palavra que eu separei, quando disse Jó no capítulo 42, verso 2: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus pensamentos ou planos pode ser frustrados. Mas é bem verdade que os pensamentos de Deus são mais altos que o meu. Então eu preciso fazer o que diz aquela canção: eu preciso ouvir a tua voz. Porque eu não posso caminhar na direção contrária àquilo que o Senhor determinou para mim. Todas as minhas petições, os meus impossíveis, tem que ser algo que vai glorificar e exaltar o nome do Senhor. Os meus pedidos têm que estar alinhados com a palavra de Deus. E não bastasse ainda, Jeremias 32:17 diz assim: ah, Senhor Deus, és tu que fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido. Nada há que te seja demasiadamente difícil. Nada há que seja para o nosso Deus demasiadamente difícil. E aquilo que eu penso que é difícil, eu já entendi que para o meu Deus não é difícil. Eu tenho fé. Por isso eu não me conformo com muitas coisas, porque eu sei e conheço o Deus que eu sei. Eu sei que as bênçãos que eu já recebi são combustível para que eu conquiste mais. Eu tenho muitos testemunhos, mas eu quero ter mais testemunhos. E eu não vivo do testemunho dos outros. Você tem que ter esse desejo. Você tem que ter o teu próprio testemunho, porque você vai falar de Jesus para pessoas que eu nunca vou falar. Então você precisa ser um instrumento vivo do poder de Deus na terra. Você diz para mim: tenho fé? Você pode dizer: eu tenho fé? Aleluia. Você pode dizer: eu creio na palavra? Aleluia. E aí você pode estar perguntando: o que eu faço então, pastora Tânia, para viver o impossível? Como se alcança o impossível? Eu já cheguei na campanha. Eu já entendi que Deus tem poder para fazer o impossível. O que eu vou fazer? Além de ter fé, você vai servir. Repita comigo: além de ter fé, para conquistar o impossível, eu vou servir. Aleluia. Mas muitas das vezes, quando eu estou diante do impossível, a primeira coisa que eu penso é parar de servir. Então você esquece e você não vai receber o impossível. E aí, por que você pode afirmar isso? Como foi dito anteriormente, Deus mudou o cativeiro de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. Jó não estava nadando na bênção. Jó não estava num momento confortável nem feliz. Ele estava orando e intercedendo pelos outros sem a menor
minha casa tem que ter. Ah, esquece. Você vai servir independente da sua realidade de hoje. Porque foi isso que Jó fez. Ah, é pouco esse exemplo para você? Zacarias, diz Lucas capítulo 1, verso 8 ao 23. Zacarias estava servindo no templo, quando o anjo apareceu, aleluia, e anunciou que Isabel ficaria grávida. Talvez Zacarias tivesse motivos para não servir mais, porque ele, como sacerdote, ele tinha que ter herdeiros. A mulher dele não poderia continuar estéril. Afinal, alguma pessoa poderia dizer: cadê o teu Deus? Onde está o teu Deus? Que nem um filho te dá. Mas aí a gente volta para o louvor, porque o louvor tem que ser pensado. Eu preciso calar todas as vozes, menos a de Deus. Ou você acha que Isabel não ouviu a afronta? Que Zacarias não foi motivo de... Ah, Jesus, está podendo sangue. Mas quando eu escuto alguma coisa contrária, eu paro de servir. A fofoca me para, a injustiça, um olhar de alguém que não me deu a paz do Senhor. Mas Jó serviu. Zacarias serviu. A viúva de Serepta, lá de 1 Reis 17:13, ela não tinha mais nada, mas o profeta diz: faz primeiro um bolo pequeno para mim e depois para você e seu filho. Ela serviu primeiro. Então você entenda que o Senhor está me revelando para mim e para você o segredo para eu alcançar o impossível. E eu acredito que você já começou a entender. O segredo é servir. Quem para no caminho não vai alcançar o impossível. Quantas vozes eu precisei silenciar e ainda preciso para continuar de pé fazendo a vontade do Senhor. Aleluia! E nós vamos a capítulo 2, a capítulo 4 de 2 Reis, uma história extremamente conhecida, mas que revela mais uma vez a importância do servir a Deus e servir sem interesse. Aleluia! Porque Deus não faz barganha. Ah, não é tomar lá da cá, porque hoje eu me propus a fazer, amanhã não tem isso. Eu vou servir porque eu sei quem tenho crido. Eu sei que a vida eterna, ela é muito mais importante do que qualquer conquista que eu tenha nessa terra. Esse é o verdadeiro serviço. É entender que eu preciso levar a palavra da verdade de salvação aos perdidos. Aleluia. E a história diz: sucedeu também que um dia de Eliseu, vamos lá, e aí ele passando, a viúva, uma mulher importante, o convidou para comer pão. Grava isso, uma mulher importante o convidou para comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer o pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ponhamos ali uma cama, uma mesa e um candeeiro. Assim, vindo ele a nós, para ali se recolher. O texto começa dizendo que esta mulher, uma mulher importante. Mas eu tenho uma coisa para te dizer. Não é aquilo que eu sou. Aliás, não é aquilo que eu tenho que faz eu alcançar o impossível. Aquela mulher, ela era importante, mas mais do que ter uma posição, ter propriedades, ter riquezas, nada disso foi suficiente para trazer à existência o que ela queria, que era impossível. Ela então acolhe o profeta, ela dá alimento a ele, e passado um tempo há um diálogo, onde
ele pergunta para Geazi, e Geazi diz: ela não tem filhos e seu marido é velho. Ou seja, é impossível ela ter um filho. Assim como era Isabel, avançada de idade, assim como era Ana, enfim. A gente tem várias referências de mulheres com idade avançada, mulheres estéreis, em que Deus trouxe à existência o milagre. Então você começa a entender que você não vai alcançar nenhum impossível através daquilo que você possui. Você alcança o impossível através daquilo que você é. Aleluia! E esta mulher, embora uma mulher importante, era uma mulher observadora, porque ela percebeu que passava para lá e para cá um santo homem de Deus. Ela estava observando. Esta mulher, ela era generosa, porque ela chamava o profeta para dar pão. E ela era mais generosa, porque ainda sendo submissa ao seu marido, porque ela perguntou ao marido, ela conversou com o marido. Você está entendendo? Que para ter o impossível não tem discórdia. Aleluia! Ela era importante, ela tinha posses, mas ela não fez nada sem falar com o marido. Ah, mas eu não tenho marido, pastora Tânia. Mas você tem mãe, você tem líder. Olha a submissão fazendo acontecer o impossível. É impossível alguém que não é submisso ao seu líder alcançar milagre. Alguém que não obedece a Deus não vai alcançar milagre. E esta mulher, então, ela era submissa, mas ela era estéril. E ela possuía fé em Deus. Porque se ela reconheceu que um santo homem de Deus, é porque ela conhecia Deus. E ela tinha algo mais que eu e você precisamos cultivar, que é um amor desinteressado. Um amor que se entrega sem esperar nada em troca. Embora eu saiba que quando eu sirvo, quando eu me aproximo de Deus, diz a palavra, aquele que se aproxima de Deus, crê, acredita que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, Deus se agrada em me presentear, Deus se agrada em atender os desejos do meu coração, mas eu não faço com esse objetivo. Então você já compreendeu que as qualidades que eu e você temos é que move o coração de Deus. Não é nada mais. Eu preciso deixar o que eu tenho, porque eu não vou apresentar. O que eu tenho é nada diante do dono do mundo. Então eu não vou dizer para Deus, porque eu tenho isso, porque eu tenho título, porque eu tenho dinheiro, porque eu tenho casa. Não, você não vai falar nada disso. Você vai se render ao Deus do impossível. E você vai agir servindo generosamente, amorosamente. E assim ele chega para esta mulher, chama e diz, chamando ele, ela se pôs à porta. Ou seja, chama e ela obedece. Imediatamente, o texto não diz que ela falou assim, eu vou depois que eu lavar a roupa, eu vou depois que eu fizer a janta. Não, olha a importância de eu ouvir a voz de Deus e eu obedecer imediatamente. A gente às vezes diz assim, depois eu faço, depois eu vou, depois eu leio, depois eu oro. Não tem depois com o Senhor. O tempo de Deus é agora. Porque na hora que Ele me chama, eu tenho que estar alerta, eu tenho que estar atenta à sua voz. Não basta cantar, que eu preciso ouvir a sua voz, senão eu morro. Eu preciso de fato ouvir a voz do Senhor. Eu preciso estar ligada com o céu, para a hora que Ele falar comigo, eu estou aqui, Senhor. Eu não posso estar distraído. Eu não posso estar cuidando da vida do outro. Eu tenho que cuidar da minha vida, porque o chamado é meu. Ele disse, chama. E chamando ele, ela se pôs à porta. E ele disse, a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. Segura um pouquinho a tua ansiedade de receber o teu milagre, porque o teu milagre
ele vai acontecer num tempo determinado. Muitas das vezes nós somos apressados, afobados e achamos que Deus vai fazer amanhã. Então eu servi hoje, eu quero o resultado amanhã. Não é assim que funciona. É bem verdade que nós somos ansiosos, embora a palavra diga para a gente não ser. É bem verdade que vivemos no tempo do pensamento acelerado. Tudo é acelerado, as mensagens são rápidas. Se você não responde na mesma hora, já tem 10 interrogações. Mas para Deus não é dessa maneira. O tempo do Senhor continua sendo o mesmo. E no tempo determinado, Ele disse: abraçarás um filho. E nós vamos lá e vemos que esse filho foi concebido. Diz assim: mas ela antes falou: não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Quando ela diz: não mintas a tua serva, ela está dizendo para ele: você está dizendo que vai acontecer algo impossível. Ela não duvidou porque ela achava que ele falava mentira, mas ela se expressou dizendo: você está falando algo impossível de acontecer. E muitas das vezes a gente tem atitudes que aos olhos dos outros é impossível de acontecer. Eu não vou dar um testemunho, mas eu frequentei inúmeras feiras de bebê, eu montei o quarto do meu filho antes de engravidar. Eu acreditei na palavra durante 8 anos. Não me importavam as vozes que não eram a voz do Senhor. Eu fico com a palavra, e a palavra diz que Ele faz da estéril mãe de filhos. A palavra basta. Você não pode ficar entre as duas palavras. Você tem que escolher a palavra do Senhor. Quando ela expressa: não mintas, homem de Deus, é porque ela está dizendo: você está afirmando que vai acontecer algo impossível. Só que ele era um homem de Deus. E para o nosso Deus não há impossíveis. Então ela serena e ele diz: e concebeu a mulher e deu à luz a um filho num tempo determinado. No ano seguinte, segundo Eliseu lhe dissera. Ainda tem profeta na terra. E se não tem um perto de você, você tem a palavra que é a maior profecia. Então você tem que orar e colocar diante do Senhor a palavra. Eu sempre ensino isso. Se eu quero um filho, eu vou para o Salmo 118. Porque o Senhor faz com que a estéril seja alegre, mãe de filhos, e vive em família. Porque o Senhor zela para cumprir a sua palavra. Então eu vou orar a palavra. Se eu preciso de outra coisa, eu vou buscar a palavra, e na palavra eu vou prosseguir a minha oração. Porque o Senhor, Ele zela para cumprir a palavra. Então quando eu dizia: Senhor, está escrito que o Senhor faz com que a estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos, com S. Nem eu percebia isso. Mas Ele zela tanto pela sua palavra que eu não tenho um filho, eu tenho 2 filhos. A palavra se cumpriu na íntegra. Mãe de filhos. Deus está ensinando para mim e para você o caminho para a gente conquistar o impossível. E aí ela recebe o filho. Recebe porque ela acreditou no impossível. Passado um tempo, você vai chegar no verso 20 e olha o que acontece. O filho vai trabalhar com o pai, ele sente uma dor de cabeça terrível, o pai demanda o menino ficar com a mãe, e o verso 20 diz assim: e ele o tomou e levou a sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. Ora, essa mulher recebe o impossível. Agora o filho morre. O que resta para essa mulher? Mais uma vez, crer, acreditar no Deus do impossível. E foi isso que ela fez.
Mas às vezes a gente começa a receber o impossível e a coisa se complica no caminho e a gente se desespera. A gente fica confuso, não é verdade? A gente já acha que não era isso que era para fazer, que eu não ouvi bem a direção de Deus. Calma, se você está na direção de Deus, pode até morrer no caminho, mas o Deus do impossível ressuscita, aleluia! Mas você precisa crer, porque ela continuou na mesma fé, e a gente conhece a história. Essa mulher sai, ela vai procurar o profeta, e ela diz no meio do caminho que vai tudo bem com ela. Você acredita que alguém que não tem fé, com um filho morto em casa, vai dizer que vai tudo bem? Não, vai sair desesperada pela rua, vai dizer: para que Deus me deu um filho para agora ele morrer? Essa é uma atitude humana, mas quem é de Deus tem uma atitude que é do céu, não é da terra. E esta mulher fez isso. Ela vai ao encontro do profeta e nós sabemos o que aconteceu. Chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino já jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre ambos e orou ao Senhor. Fechou a porta. Fala-se tanto do versículo que diz: fecha a porta do teu quarto e ora. E hoje é uma badalação tão grande. As pessoas vão para o monte fazer live. As pessoas vão para o monte, tem que mostrar o que está fazendo, que está queimando o pedido. Aonde fica o fecha a porta do teu quarto e ora? É um movimento, é algo que extrapola a palavra, porque a palavra diz: fecha a porta do teu quarto e ora. Quando Jesus subiu o monte até um certo ponto, ele disse para os discípulos: fica aí. E ele foi se recolher sozinho. Então eu tenho que andar segundo a palavra. Não dá para eu viver em movimento, em onda. E assim ele fez. Entrou com ela, fechou a porta e orou ao Senhor. O teu impossível ainda não aconteceu? Fecha a porta do teu quarto e ora. Continua crendo no Deus do impossível. Talvez você esteja tão desanimado. Tem um texto que diz que a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é fonte de vida. Às vezes você está desmaiado na sua fé. Existem algumas versões que falam que você está desmaiado, ou seja, você perdeu a força, a tua esperança foi embora. Mas nesse momento você tem um líder, você tem um pastor, você tem uma pastora, você tem uma intercessora. Você vai ter alguém que, assim como ele entrou com esta mulher naquele quarto, fechou a porta e orou ao Senhor, vai te tomar pela mão e vai fazer o mesmo. O que você não pode é desistir. O mundo está dizendo que não, mas eu fico com a palavra. Todos estão dizendo desiste, mas eu fico com a palavra. Todos estão dizendo é impossível, mas eu fico com a palavra. E você vai ficar com o quê? Eu preciso calar todas as vozes. Será que a gente está calando? Ou será que a voz da vizinha que está lá apontando o dedo, dizendo: olha aí como é que está a vida do teu filho, olha aí, o teu marido foi embora, está com a amante. Será que essa voz ela está gritando mais alto do que a palavra? Queremos o impossível, nós não podemos sair da palavra. Nós precisamos ter esse coração que essa mulher tinha. Nós precisamos continuar servindo, porque ela manteve contato com aquele profeta. Ele tinha a casa dela como referência. Ela sabia onde encontrá-lo. Eu preciso ter referências. Eu preciso entender de que maneira Deus vai fazer o impossível na minha vida. Às vezes a gente diz: eu não preciso de pessoas. Eu preciso de pessoas. Eu dependo de Deus, mas eu preciso de pessoas. Porque o próprio Deus vai usar pessoas para trazer à existência o meu e o teu impossível. Mas eu não dependo de pessoas. Eu dependo de Deus. Compreende a diferença?
Então você tem todo um caminho para receber o impossível, para permanecer crendo quando você perder o impossível que você já recebeu, e para recuperar o impossível que você ganhou e havia perdido. Talvez seja um emprego tão bom, você pensa, eu estava numa empresa, eu pensei em crescer e agora Deus fechou a porta. Você vai fechar a porta do seu quarto, vai orar e Deus vai fazer o impossível. Nós precisamos ter essa fé. E ela disse, lá no verso 35, depois desceu e andou naquela casa de uma parte a outra e tornou a subir. E novamente estendeu sobre ele. Então o menino expirou 7 vezes e abriu os olhos. Então Geazi lhe disse, chama a sunamita. E chamou ela e ele disse, toma o teu filho. Jesus está dizendo para mim e para você, toma o teu impossível, toma o teu impossível, recebe o teu impossível nessa noite. Ninguém está aqui para brincar, para perder tempo. Você veio para uma campanha porque você tem fé, porque você acredita no Deus do impossível. Mas você não pode, ao sair dessa porta, desanimar, perder a fé, perder a esperança. Você vai ficar o tempo todo na palavra. Você vai ler de manhã, de tarde, de noite. Você vai gravar, você vai parar de ouvir outras vozes e ouça a voz do Deus do impossível. E não pare de servir. O segredo para alguém alcançar o impossível é continuar servindo, independente da situação. E eu quero só terminar dizendo, durante o tempo que eu era estéril, eu servia no círculo de oração, no Ministério Boa Esperança com a irmã Solange. E naquela época, eu sofria muito porque eu era estéril. Mas eu continuava servindo. Eu trabalhava o dia inteiro em 2 escolas. Na segunda-feira o trabalho começava às 9 da manhã. Terminava às vezes meia-noite, eu deixava de almoçar na segunda-feira, eu tinha 40 minutos entre uma escola e outra, eu ia na oração. Eu acabava de trabalhar às 5h30, eu voltava para a oração até meia-noite, às 7 eu já estava na oração, já estava trabalhando novamente. Então quem quer o impossível, faz o impossível. Não fica de braços cruzados, porque você precisa se mover pela fé em Deus. Eu creio que o Senhor está liberando impossíveis nessa noite. E se você ainda não está cheio da fé que faz Deus trazer o impossível, continua buscando, continua crendo, continua se unindo a pessoas que são testemunho vivo do poder de Deus e que são referências do Deus do impossível na terra. Que você possa ter a sua fé fortalecida nessa noite. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E sem fé é impossível alcançar milagres. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.